Gente querida, é 24 de novembro de 2025, que privilégio, nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova está no ar, cheio de conversa boa, bonita, produtiva, democrática, atemporal. Você pode acessar a qualquer tempo as nossas conversas por aqui e se sentir informado, informada sobre tudo aquilo que a gente coleta, relaciona, intertextualiza de maneira singular, apropriada, didatizada, para que você possa seguir fazendo uso produtivo de telas, que é o nosso desafio de 2025 desde janeiro, e para que você possa seguir também fazendo construção de cidadania, conteúdo, conhecimento e de quebra, por extensão, melhorando seu desempenho, o desempenho das pessoas com quem você compartilha esses conhecimentos, essas conversas, desempenho em processos seletivos, concursos vestibulares e afins. E porque é 24 de novembro, ainda estamos no mês que é o mês, assim, vamos usar essa expressão, deadline, ponto final, para que, sim, ao longo do período, os homens possam realizar suas, vamos dizer assim, suas consultas médicas, seus exames, tudo isso, gente, olha, eu tenho vindo aqui sempre com peças azuis, hoje, sabe aquele, não sei se a gente chama de trend ou algo assim, pessoal, que aparece, né, diz assim, a pessoa aparece vestida de um jeito e de repente, pluft, pula no vídeo e aparece vestida de outro jeito? Pois é, eu não vou fazer assim, eu vou fazer ao natural. Olha só, vou colocar mais uma peça azul, bem azul, azul royal, para dizer que sim, todos nós devemos cuidar da saúde, da nossa e das pessoas que estão à nossa volta, viu? Então, que a gente se sinta convidado, convidada, homens, mulheres, né? Então, em toda a esteira aí que a gente tem feito, pessoal, lá em outubro falando da saúde feminina, vestindo rosa, aqui em novembro falando da saúde masculina. É utilidade pública e é necessário que a gente cuide uns dos outros, viu? Dito isso, tem tanta coisa para a gente conversar, pessoal, e que são referências importantes, imprescindíveis, intertextuais para a nossa vida. Eu vou fazer aqui o nosso sumário, tem coisa boa saída aqui, ó, fresquinha já das notícias para a gente compartilhar, que ficam nos links aí também para você. E eu quero já fazer o nosso sumário então, vamos lá. Vamos falar dos 5 anos do Pix. Tem mudança à vista, gente? Tem uma mudança que já aparece ou aqui já podemos recorrer desde outubro, mas tem uma que vai passar a ser obrigatória pelas instituições financeiras a partir de fevereiro do ano que vem. Vamos conversar a respeito. Tem finalização da COP30, tem, eu diria aí, algumas coisas de linguagem em sentido denotativo e conotativo para a gente perceber, e tem sequência de pontos imprescindíveis a partir do documento final oficial da COP30. Também vamos falar, pessoal, das tarifas, aprofundar um pouquinho. Nós falamos na semana passada, não era inédito por aqui, já tínhamos falado em outros momentos sobre a relação das tarifas Brasil e Estados Unidos. Houve uma, vamos dizer, uma evolução significativa ao longo da semana em termos de melhoria para as exportações, mas vamos conversar melhor a respeito. E também vamos falar, gente, sobre uma lei sancionada na última semana que estabelece o uso de linguagem simples em documentos oficiais, em portais, portarias governamentais. Então vamos juntos? De quebra ainda vamos falar um pouquinho sobre filmes, séries, possibilidades aí de final de ano para acompanhar no cinema. Vamos juntos? Então olha só. Vou começar junto contigo aqui já falando dessa sanção presidencial. No início da última semana, gente, trabalhando com a ideia da prerrogativa de que documentos oficiais, portarias, portais governamentais devem usar a linguagem o mais simples possível. E sabe, pessoal, num tempo de inteligência artificial, acho que eu vou tirar um dia desses aqui em dezembro para a gente fazer uma retrospectiva e conversar
com bastante sabedoria sobre essas coisas que se tem conotado como é a inteligência artificial que fez esse texto porque tem tais e tais características. Gente querida, vamos tomar cuidado com estilos de texto também, que não é bem assim, viu? Acho que vou fazer uma prerrogativa dessas, viu? Vamos lá, em termos de referência no final de ano, agora de retrospectiva, tá? Em dezembro. Bem, quero falar disso, pessoal, da ideia da linguagem simples, porque isso não é de agora, sabe? E aí eu até coloquei para chamar sua atenção mesmo aí no link que eu deixei, que essa lei, que essa sanção também prevê o não uso do que foi chamado, do que se convencionou a chamar como linguagem neutra, tudo bem? Então veja, agora é lei, não se usa linguagem neutra em documentos oficiais, gente, ou a chamada linguagem neutra, tá bom? É importante a gente entender isso porque tem muita fake news, tem muita notícia distorcida, espalhada em tudo que é lugar. E na contemporaneidade isso não é difícil de encontrar, né? Então por isso que eu sempre faço questão de dizer por aqui, em todos os lugares em que eu falo sobre linguagem ou sobre qualquer notícia que tenha a ver com conhecimento. Gente, tem que procurar documento oficial, sempre, tá bom? E no documento oficial, na sanção da lei número 15.263/2025, diz que está proibido o uso de linguagem neutra em documentos oficiais. Bem, qual vamos dizer assim, gente, o ponto de partida para legislação para pensar numa linguagem simples? Obviamente, é uma linguagem mais inclusiva, que qualquer pessoa possa acessar, ler e entender. Isso não significa, pessoal, escrever de maneira desleixada. A gente precisa ter esse cuidado. O que é precisão vocabular e o que é preciosismo vocabular? São coisas completamente distintas, sabe? E no nosso dia a dia também precisamos ter isso para nós, seja para falar ou para escrever. Na legislação não é diferente, pessoal. Então, assim, o pedido especial dessa sanção dessa lei é que haja linguagem simples, que prioriza o uso de palavras comuns e que evita termos estrangeiros, evita os estrangeirismos. Então é importante dizer, né, que quando se tem uma legislação mais inclusiva, obviamente mais pessoas se sentem atendidas. Até porque a discussão da marcação, gente, de gênero na linguagem também é um capítulo à parte, que a gente precisaria aí de, né, um programa, vamos dizer assim, um programa inteiro para conversar sobre isso, sabe? Então, só para a gente já ter isso em mente. Outro ponto importante, gente, falei do Pix, né? Só completaram-se 5 anos do uso de Pix no Brasil. Agora, nos últimos dias, completaram-se 5 anos. Claro que, por ser uma transferência facilitada, gente, entre contas, obviamente ela é alvo de muitas tentativas de golpes e golpes realizados. E aí, desde 1º de outubro, pode-se contar com rastreio do dinheiro, para onde vai e tudo isso, para que haja também um cuidado especial com golpes ou com possibilidades de fraudes. Para as instituições financeiras, a partir de 2 de fevereiro de 2026, então guarda essa data, utilidade pública por aqui também. É importante que a gente saiba, a partir de 2 de fevereiro, gente, do ano que vem, será obrigatório fazer esse rastreio, fazer esse caminho do dinheiro, ter esse mecanismo de acompanhamento e de possível devolução em caso de golpes comprovados contra usuários do Pix. Bem, então cuidado especial, né? A ideia do botão de contestação já existe desde outubro, como eu disse, mas essa ideia do rastreio feito pelas instituições bancárias será obrigatória a partir de fevereiro de 2026. Então, vamos juntos cuidando para que isso seja uma informação divulgada, entendida e utilizada por nós, cidadãos. Outro ponto importante, gente, tarifas. Eu disse que não era um ponto inédito tocado por aqui, nós temos conversado sobre isso desde que se estabeleceu, até os pontos aí de
ênfase e de implicações, né, na vida da população brasileira e nos empregos e nas questões financeiras, tudo isso, pessoal. Bem, o que aconteceu na última semana? Trump retirou a sobretarifa, vamos dizer assim, de 40%. Aí de repente você poderá dizer, mas Cleusa, 40%, estavam falando que era 50%, então os 10% ficaram. É que é o seguinte, gente, os 10% são de tarifa recíproca, isso já existia antes, isso seria voltar ao ponto inicial, ok? É isso mesmo, então tarifa recíproca de 10%. O que ele fez foi acrescentar desde agosto esses 40%, que aí perfazia um total de 50% de tarifa. Bem, ele retirou do tal do tarifaço 238, eu ia dizer mais de 230, mas eu tenho um número preciso aqui, ó, que eu anotei. 238 produtos retirados do tarifaço. Gente, quando começou essa ideia de sobretarifa, vamos dizer assim, de 40%, nós tínhamos 36% dos produtos exportados dentro desse escopo. Agora nós temos 22%, e é claro que as negociações devem avançar, precisam avançar, para que haja um entendimento de ganho para ambos os países e para os outros países também, para que haja essa diplomacia da reciprocidade, né? Então, só para a gente ficar com a atenção redobrada, entendendo aí alguns links também que eu deixo para você. Outra coisa importantíssima, gente, COP30 finalizou no último sábado e nós temos aí uma carta, um documento oficial expedido após a realização da COP. E o que temos aí de recomendações ou de pontos de abordagem na COP30, né, no fechamento da COP30? Eu deixei para você os links aí, mas assim, gente, tem muita coisa de discussão que avançou e tem muita coisa que ficou ainda de um jeito, eu não diria distorcido, mas não chegou ao patamar de discussão, de realização que era esperado. Por exemplo, a relação com avanços no que se refere ao uso de combustíveis fósseis. Outras coisas relacionadas a levar adiante mapas, né, de circunscrição, comércio internacional, aprovação de planos diferentes, de mecanismos financeiros, ou seja, de financiamentos para que haja esse comprometimento dos países com as ações fundamentadas a partir da COP30. Então, tem muita coisa, pessoal, claro, são elementos, são exemplos, são pontos de referência. Eu estou deixando o link aí para você que é bem didático para a gente guardar, sabe? Sempre que eu digo aqui, quando cai, por exemplo, num concurso, num vestibular, uma discussão que tem a ver com o meio ambiente, pessoal, é preciso que a gente saia daquela discussão ingênua ou superficial de vamos cuidar, né? É preciso que a gente entre, se aprofunde em discussões que têm a ver com quais são os interesses, quais são os conflitos, quais são as questões diplomáticas e quais são as questões histórico-temporais também a respeito do tema mudança climática, quais são os discursos em jogo e em vigor e quais são as metas estabelecidas pelas COPs mais recentes ou pelas COPs desde a COP de 2015, né? Lá realizada em novembro daquele ano em Paris, sob a égide da Laudato Si, então publicada pelo Papa Francisco, a célebre encíclica que celebrava e celebra o mundo como a Terra, como essa casa comum, a ideia do meio ambiente como parte do ser humano e o ser humano como parte do meio ambiente, né? Outro ponto de referência, pessoal, já que estamos falando de questões relacionadas aí a pontos de vista também, a argumentos defensáveis e tudo isso, olha, estou deixando aí para vocês um link de um pesquisador que esteve no Brasil por estes dias, que trabalha com pesquisa relacionada a isso lá no Canadá, sobre as questões de radicalização e de radicalização em relação a opiniões emitidas nas redes sociais. Então, vale a pena, estou deixando esse link.
Há 2 semanas nós falamos aqui sobre a questão da temática, da perspectiva, né, ou das perspectivas sobre o envelhecimento da população brasileira, que caiu na redação do Enem. E eu tô deixando também o link, pessoal, de um cirurgião torácico que eu gosto bastante, das escritas que eu gosto bastante, o JJ Camargo, e ele fala sobre a beleza e a necessidade de cuidar. E olha, isso é tão vigoroso na nossa sociedade, gente, que está expresso inclusive em pinturas, em obras clássicas de artes plásticas, né? Pensando em como é importante eternizar esses momentos, quando a gente cuida bem uns dos outros. Olha, para começar e terminar bem a nossa conversa de hoje, gente, a nossa última conversa do mês de novembro, você tá esperto e tá esperta aí, né? Que daqui a um mês exatamente nós estaremos na véspera de Natal. E não é uma cobrança, gente, é um lembrete de que tem um mês ainda até a véspera do Natal, em que a gente pode ser muito generoso, muito humilde, muito exigente também, muito cuidadoso com as coisas à nossa volta. Um grande abraço a você, excelente semana, nos vemos por aqui em dezembro, semana que vem. Tchau, tchau.